Eu tenho certeza que Deus falará contigo. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. 1 Coríntios 6, 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Mas não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está sempre conosco, o Senhor é sempre fiel. Obrigado, ó Deus, porque em tudo nós podemos ver a tua boa mão sobre nós, em tudo nós podemos ver que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos abençoado. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a tua santa e poderosa palavra, que ela produza, meu Deus, os frutos esperados pelo Senhor, em cada coração que aqui está, em cada pessoa que aqui está. Nós repreendemos o ladrão da semente, no nome de Jesus, e declaramos, ó Deus, as portas do Senhor abertas, as portas da pregação da tua palavra aberta, o entendimento dos teus filhos, dos teus servos e de todos aqueles que nos acompanham, abertos para compreenderem a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos, como na breve introdução eu falei, muitas coisas mudaram a nossa vida, muitas coisas mudaram o nosso dia a dia. E uma das coisas que mudaram o nosso dia a dia, que mudaram a nossa vida, foi um entendimento que todos nós passamos a ter, no que tange a como se proteger do ataque do vírus, do coronavírus. Uma coisa que todos nós aprendemos nesses dias é sobre imunidade, sobre o sistema imunológico. Nós aprendemos que precisamos de estar com o nosso sistema imunológico forte, equilibrado, para suportarmos uma possível ação do vírus. A imunidade, então, ela passou também a fazer parte do nosso vocabulário. Em qualquer roda que você conversa, você acaba entrando no assunto sobre imunidade. Como que está a sua imunidade? Tem tomado vitamina C? Tem tomado vitamina D? Tem tomado zinco? Como você está? Tem tomado um solzinho aí de 10 às 11? Enfim, tem tomado sol? Você precisa de tomar sol. Antes o sol, tínhamos que correr dele porque causava câncer de pele. Agora não, nós temos que ir para o período do qual o sol está mais forte para poder termos vitamina D. E aí há controvérsias, uns cientistas concordam, outros cientistas discordam, uns médicos concordam, outros médicos discordam, enfim, porque é tudo novo, está tudo ainda meio incerto. Mas a imunidade o que é? A imunidade é a capacidade do nosso organismo em reagir quando algum corpo estranho entra dentro dele.
Por isso que ele tem que estar fortalecido. Por isso que ele tem que estar preparado. Agora, em termos de imunidade, tudo bem. Nós vamos passar a ter hábitos saudáveis. Porque é necessário nós mudarmos os nossos hábitos. É necessário nós mudarmos as nossas atitudes. É necessário ter uma boa alimentação. É necessário praticar exercícios físicos. É necessário fazer coisas que venham a proteger o nosso organismo, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Enfim, é necessário para que estejamos com a imunidade forte, nosso sistema imunológico forte, fortalecido, mudarmos de atitude. Mas algo me chama a atenção, porque preocupamos por demais com essas coisas, mas eu me preocupo com uma coisa, e é aquilo que Deus colocou em meu coração para estar ministrando aqui nessa noite: como está a nossa imunidade espiritual? Porque nós tomamos vitamina D, nós vamos para o médico, vitamina C, caminhada no sol, mas e como que está a sua imunidade espiritual? Porque quando nós caminhamos para esse lado, irmãos, nós acabamos esquecendo do outro. E a Bíblia diz que na nossa balança não pode ser balança enganosa. Como está a sua imunidade familiar? Como tem andado a sua família? A Bíblia diz sobre Josué, no capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, diante do povo, ele vira para o povo e fala: não importa se vocês vão seguir os outros deuses, os deuses dos amorreus, enfim, seguir os deuses que vocês querem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, para a imunidade familiar, esteja firme e fortalecida, você precisa de ter direção sábia para poder conduzir a sua família. Homem, você precisa de ser forte, você precisa de estar forte com Deus, forte na presença de Deus, para que você tenha autoridade de, no meio de tanta incerteza, de tanta dúvida, de tanta luta, de tanta morte, você poder virar e falar: aconteça o que acontecer, podem servir quem quiserem servir, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Isso é fortalecimento, meu irmão, da imunidade familiar. Um homem que tem direção, um homem que é de Deus, um homem que conhece a Deus, um homem que sabe para onde está indo e para onde está levando a sua família. Fortalecimento da imunidade familiar. A Bíblia conta também a história de José, que está lá em Gênesis capítulo 45, quando ele encontra com seus irmãos, para fortalecimento da nossa imunidade familiar. Irmãos, não tem como, nós precisamos de exercer, além de direção para a nossa casa, para a nossa família, nós precisamos de exercer perdão, porque todos os dias nós temos motivos para perdoar nossos filhos, para perdoar nossa esposa, e também para sermos perdoados por nossos filhos, por nossas esposas. A história de José, ela é incrível, porque os irmãos dele tentaram de tudo para poder prejudicá-lo, tentaram matá-lo, mas quando ele se encontra com seus irmãos, os seus irmãos, e se revela que ele era José, os seus irmãos ficaram com medo, pensaram: agora nós estamos mortos, estamos fritos, porque José vai retribuir todo o mal que nós lhe fizemos. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe que precisa fortalecer a imunidade dentro da sua casa, a imunidade dentro da sua família, não é uma pessoa vingativa, não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa que fica esperando a oportunidade para dar o troco. Não, é uma pessoa que espera a oportunidade para exercer o perdão. Irmãos, colocaram as famílias dentro de casa, tudo fechado, isolamento social. Em vez das famílias se unirem, grande parte das famílias começaram a se brigar, a discutir, a se desentender dentro de casa. Olha só para você ver, o lar, que tem que ser o lugar onde nós temos o maior prazer de estar, se transformou em alguns deles em um lugar de guerra. Quantos estão vivendo em pé de guerra até hoje? 1 ano vivendo em pé de guerra. Tem lockdown, sem lockdown,
abre escola, fecha escola, os filhos dentro de casa, virou uma loucura. E quantos casamentos, meus irmãos, nesse último ano de pandemia, terminaram por falta de perdão, por dureza do coração. Imagine você o que José passou. Imagine você a humilhação que José passou. Foi vendido como escravo, foi preso, foi caluniado, apanhou. Mas Deus sempre esteve com ele. E se nós pegarmos aqui Gênesis no capítulo 45, no versículo 4, coloca para mim, por favor, Gênesis 45, versículo 4. Veja só a palavra de José para seus irmãos. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Dá sequência, por favor. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Põe lá no versículo 13. Anunciai a meu pai e toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, apressai e fazei descer aqui meu pai. Vamos até o 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Uma pessoa que está com a sua imunidade equilibrada, uma pessoa que conhece a Deus, que tem direção de Deus, que sabe para onde está indo, que sabe para onde Deus está levando, que conhece Deus, irmãos, a atitude dele não poderia ser diferente. Se fosse um que tivesse com a imunidade baixa, que estivesse cheio de rancor, de ira, esperando a oportunidade para se vingar, com certeza a história dele seria mudada. Mas um homem fortalecido na força e no poder do Senhor, a atitude é diferente. Uma mulher fortalecida na força e no poder do Senhor, a atitude dela é diferente. Meu irmão, minha irmã, quantos são os problemas que você tem enfrentado no dia de hoje por falta de perdão? Porque você está por demais com o coração duro, com o coração fechado, com o coração rancoroso, com o coração machucado, com o coração ferido. Mas eu quero te dizer, por muito mais Deus passou, Jesus passou e se entregou na cruz do Calvário por você. E estando preso lá, pregado na cruz do Calvário, ele falou: Pai, não imputes a eles esse pecado. Perdoa-lhes. Talvez você esteja conosco aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, e está pensando, Deus está trazendo a sua memória, ao seu coração. Quantos problemas você tem enfrentado por falta de ter humildade e exercer o perdão? Deixa Deus agir, querido. Deixa Deus agir na sua casa. Deixa Deus agir na sua vida. Perdoa. Pastor, mas você não sabe o que eu passei? Não sei mesmo não, meu irmão. Não sei, minha irmã. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela nos dá exemplos, nos ensina de homens que passaram por várias e várias lutas e dificuldades, mas a atitude deles foi exercer perdão. A Bíblia também fala de Jó. Lá no capítulo 42, quando ele passou por toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade, aquela luta, aquela dor, quase morreu também, problema de saúde. Os amigos que eram amigos da onça acusaram, falaram: Jó, você está em pecado, você está lascado, o que está acontecendo com você? Confessa logo esse seu pecado. Mas aí a Bíblia diz que Jó, quando orava por seus amigos, Deus mudou a sorte dele e restituiu tudo aquilo que ele tinha 10 vezes mais. Filhos, filhas lindas, bens, porque ele perdoou sua esposa, que em determinado momento falou: Jó, entrega os panos, morre. Perdoou seus amigos que estavam lá vendo ele naquela situação, apontando o dedo e acusando. Meus irmãos, quantas amizades são rompidas, porque as pessoas não nos conhecem a fundo, não nos conhecem
na intimidade e às vezes acabam apontando o dedo e nos acusando de coisas que nós não falhamos, que nós não fizemos, que nós não cometemos. E aí, por falta de perdão, a gente, em vez de fazer com que aquele amigo entenda e compreenda, não, nós fazemos um inimigo. Quantas inimizades? Talvez você tenha aí, agora no seu coração, sendo trago por Deus, a sua imagem, um amigo seu que você perdeu, que era amigaço seu, que você perdeu porque você não perdoou, um desentendimento que vocês tiveram. Uma amizade se foi. Quantos casamentos destruídos por falta de perdão, falta de sentar, conversar, ter alguém que intermediasse a conversa, um homem de Deus, uma mulher de Deus que intermediasse aquela conversa, que ajudasse, foi rompido. Quantos filhos saem de casa, abandonam o lar, abandonam o pai, abandonam a mãe e vão viver a sua vida porque não perdoam. Não perdoam, não perdoaram uma ação, não perdoaram uma atitude, não perdoaram uma correção. Fortaleça a sua imunidade familiar, sabendo quem é Deus na sua vida e tendo direção. E em segundo lugar, perdoando. Perdoe. Não interessa, perdoe. Levanta a cabeça e prossiga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas também tem uma outra imunidade que é de suma importância para a nossa vida. Então precisamos de fortalecer a nossa imunidade no nosso corpo, que como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Precisamos de fortalecer a nossa imunidade familiar, dando direção, sendo bons exemplos, assim como Josué foi, exercendo perdão, assim como José exerceu, como Jó exerceu. Mas precisamos também de fortalecer a nossa imunidade espiritual. Mas como que eu vou fortalecer a minha imunidade espiritual, irmão? Irmã, é se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Efésios no capítulo 6, por favor, projeta para mim, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Efésios 6, 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continua para mim, por favor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Ô meu irmão, como que eu fortaleço a minha imunidade espiritual? Me fortalecendo na força e no poder do Senhor, buscando a Deus, vestindo-me com a armadura espiritual do Senhor, que vai proteger a minha cabeça, que vai proteger o meu coração, que vai proteger os meus pés, que vai proteger tudo, todo o meu corpo. A armadura espiritual que Paulo usou para poder ensinar os irmãos de Efésios era o vestimento de um soldado romano, para que ficasse fácil o entendimento deles. Quando ele estava ensinando essa palavra, ele falou: olha, revistam-se na sequência do texto com a armadura espiritual do Senhor, tomando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, muitos de nós temos nos preocupado, e temos que preocupar, a palavra não é contra a gente se preocupar com fortalecimento do nosso sistema imunológico, não. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, mas nós também precisamos de fortalecer o sistema imunológico chamado nossa vida espiritual, porque é isso que vai nos livrar do inferno, é isso que vai nos livrar de cairmos nos dardos inflamados do maligno, é isso que vai nos livrar de cairmos nas armadilhas de Satanás. Meus irmãos, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mas como pastor que eu vou me fortalecer? Em primeiro lugar, tendo uma vida de oração. Não tem como nós nos fortalecermos sem orar, meu irmão, porque é na oração que nós vamos nos colocar diante de Deus, é na oração que nós vamos rasgar o nosso coração diante de Deus, é na oração que nós vamos gritar, que nós vamos chorar, que nós vamos falar: Deus, eu não estou aguentando, Deus me ajuda, eu preciso do Senhor.
E ali, meu irmão, você vai sendo fortalecido pelo Senhor, você vai sendo renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos de sair dessa vida mediana, de orar só na hora que come, dessa vida mediana de orar só como estamos aqui na igreja, dessa vida mediana de orar só quando nós vamos dormir. Não, nós precisamos de fazer como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Em todo tempo, porque assim nós estaremos fortalecendo, meu irmão, a nossa imunidade espiritual e estaremos firmes para poder vencer todas as artimanhas de Satanás que vêm para querer nos destruir. Como está a sua vida de oração, querido? Como está a sua vida de oração, querida? A pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo foi revelador, como diz a nossa pastora Cristina Fialho, que sempre nas suas mensagens, foi revelador. E foi revelador, entre outras coisas, de como está a nossa imunidade espiritual, de como está a nossa vida espiritual, de como está a nossa vida com Deus. Quantas pessoas sumiram, meus irmãos, e não dão notícia. Por quê? Porque diante da pandemia, a imunidade espiritual estava baixa e aí sumiu. Morreu espiritualmente, essa é a verdade. Quantos estão frios, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de estar na presença do Senhor, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de se consagrar ao Senhor. Quantos são? Não são poucos, a realidade é essa. Por isso Deus nos traz aos ouvidos essa mensagem para que nós possamos nos fortalecer. Como está a sua imunidade espiritual? Como está? Daniel no capítulo 1, versículo 5, diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por eles 3 anos. Quando nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, nós acabamos nos tornando presa fácil para os prazeres que o mundo nos oferece. E não se engane, irmão, o mundo oferece prazer sexual. O mundo oferece prazer das drogas. O mundo oferece prazer da bebida alcoólica. O mundo oferece prazeres de adultério, de mentiras. O exemplo de Daniel, o rei ofereceu para ele as finas iguarias, aquilo que o rei comia, falou: não, eu quero que você dê a eles, para que eles comam durante 3 anos. Versículo de número 8. Sabe o que Daniel fez? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. Então, meu irmão, no sentido da mensagem que nós estamos meditando nessa noite, Daniel estava com o quê? Com o seu sistema imunológico espiritual fortalecido, porque diante dos manjares, diante dos prazeres, diante daquilo que foi oferecido para ele, meu irmão, ele resolveu em seu coração: não vou me contaminar. Oh, meus irmãos, quantos são aqueles que têm se contaminado com um aparelho de celular? Quantos são aqueles que têm se contaminado? Sabe por quê? É muito fácil adentrar em lugares ocultos, em lugares não permissíveis. É muito fácil adentrar aqui na pornografia. É muito fácil acessar coisas indevidas. Mas quando nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, vai cair fácil. E aí não adianta, meu irmão, querer viver de aparência. Por quê? Porque o pecado mancha, suja e faz separação entre nós e o nosso Deus. Muitas pessoas estão passando problemas das mais variados. Problemas, por exemplo, na vida financeira, porque ao acessar um site pornográfico, ele tem contribuído financeiramente para a manutenção daquele site, e aí não entende porque não se livra das dívidas, não entende porque que não prospera, está sempre no cheque especial, está sempre devendo, está sempre pedindo emprestado. Sabe por quê? Porque está dando brecha para Satanás, diante de Deus, a te acusar e falar: não, olha lá, ele está acessando coisas indevidas.
ela está acessando coisas indevidas. Quantas pessoas não conseguem ser felizes dentro de casa, sabe por quê? Porque estão adulterando. E aí não consegue ter paz, não consegue ter brilho nos olhos, não consegue ter alegria. Por quê? Porque vive uma vida de mentira, de engano, adulterando. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão com a imunidade espiritual baixa, porque não fazem como fez Daniel. Decidir firmemente: eu não vou me render, eu não vou me contaminar, eu não vou me vender, eu não vou me contaminar, me sujar. Imunidade espiritual baixa é percebida quando o organismo dá alguns sinais. Imunidade espiritual baixa é percebida também quando o indivíduo, a pessoa, dá alguns sinais. É, pastor? É. Quais são os sinais que a minha imunidade espiritual, então, está baixa? Quando o celular é mais importante, as redes sociais são mais importantes do que assentar-se e ler uma palavra, ler a Bíblia. Quando o celular é mais importante do que colocar um louvor dentro da sua casa para você poder ouvir. Qual o sinal, pastor? Eu poderia dizer, quando programas de televisão são mais interessantes, programas banais de televisão, lixo, como por exemplo o BBB, são mais importantes do que vir à casa de Deus. São mais importantes do que acessar um site, acessar o YouTube e assistir uma palavra de Deus, ouvir uma palavra de Deus, assistir um culto. Quais são os sinais que a minha imunidade está baixa? Quando programas evangélicos, quando programas humorísticos, lixos humorísticos, são mais interessantes e fazem você rir. Mas você não se alegra com uma vitória de um irmão. Você não se alegra com uma cura que Deus fez. Você não se alegra com a igreja estar aberta. Você não se alegra em poder servir a Deus. Você não se alegra em poder viver num país onde o culto é livre a Deus. Mas o que te alegra são as piadas indecentes contadas nesses programas humorísticos que passam na televisão. Pastor, quando que a minha imunidade espiritual está baixa? Quando ir para o boteco é mais interessante do que vir para a igreja. Quando ir para o shopping é mais interessante do que vir para a igreja. Quando ir para a balada é mais interessante do que vir para a igreja. É um sinal que a minha imunidade está baixa. Eu preciso de acordar, meu irmão. Nós precisamos de acordar. Nós precisamos de acordar porque o tempo não para. O tempo está correndo. Olha só, nós já estamos praticamente no meio do ano. Semana que vem já é o mês 6. Mais um ano está se passando. Quem você é em Cristo? Como está a sua imunidade em Deus? Como está a sua imunidade familiar? Como está a sua imunidade espiritual? Como você está? Está alta? Ou essa palavra de alerta está trazendo ao seu coração que você precisa de melhorar? Fala, pastor, eu preciso de melhorar. A minha imunidade está baixa. E os sinais já podem ser vistos por minha família, dentro da minha casa, que a minha imunidade espiritual está baixa. Pessoas comuns, irmãos. Pessoas comuns fazem tudo comum. Pessoas de imunidade espiritual, com imunidade espiritual, são comuns por quê? Porque fazem tudo comum. Faz tudo normal. A oração não é prazerosa, não é todo dia. O jejum é de vez em quando. A santificação, a santidade é coisa da Bíblia. Como está a sua imunidade espiritual? Como está a imunidade da sua família? Como você está, meu querido, diante de um Deus tão lindo e maravilhoso e poderoso que nós servimos?
Pastor Ed, que pode subir. Irmãos, como está a sua família? Como está o seu casamento? O que tem corroído a sua mente, o que tem corroído o seu coração, o que tem te dominado? É o ódio, é o rancor. O que tem te dominado é o desejo de vingança. Ou o que tem te dominado é o Espírito Santo que habita em você, como nós dissemos. Isso está escrito na palavra do Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Foge da impureza ou qualquer outro pecado que a pessoa cometer fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nós precisamos de cuidar, irmãos. Nós precisamos de fortalecer o nosso sistema imunológico para estarmos preparados para uma possível ação de um vírus que possa adentrar o nosso corpo. Mas mais do que isso, nós precisamos de estar fortalecidos em nossa imunidade, em primeiro lugar, familiar. E em segundo lugar, em nossa imunidade espiritual. Como tem andado o seu sistema imunológico familiar? Como tem andado o seu sistema imunológico espiritual? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque a Deus de verdade, com sinceridade. Fique de pé. Busque a Deus de verdade, meu irmão. Busque a Deus de verdade, minha irmã. Para que você possa ver Deus agindo na sua família. Para que você possa ver Deus agindo na sua casa. Para que você possa ver Deus agindo no seu trabalho, na sua empresa. Busque a Deus com sinceridade. Para de brincar com o Senhor. Porque muitas pessoas, no mundo natural, no mundo normal do que nós vivemos, estão brincando. E não estão atentando para o seu sistema imunológico, que ele está baixo, a pessoa não está nem aí. E muitos daqueles, não se enganem, irmãos, muitos, infelizmente, morreram, faleceram, foram ao óbito, porque não deram o verdadeiro valor da importância de estar com o sistema imunológico fortalecido. Agora, o mais agravante de tudo isso é quando homens de Deus e mulheres de Deus estão indo com o seu sistema imunológico familiar fracassado, destruído, baixo. Com o seu sistema imunológico chamado a vida espiritual fracassada, destruída, baixa. Sabe por quê? Porque estão brincando. E nessa brincadeira estão sendo levados para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Mas não é esse o fim que Deus tem para você. Não é esse o desejo que Deus tem para você. Não é esse o destino que Deus tem para você. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa Deus mudar a sua vida hoje. Deixa Deus te fortalecer hoje. Entenda o quanto você precisa de estar na presença do Senhor. Entenda o quanto você precisa que o seu sistema imunológico familiar esteja forte. O quanto o seu sistema imunológico espiritual precisa de estar forte. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos a Deus, você vai fazer uma oração aí, meu irmão. Você vai fazer uma oração aí, minha irmã. Em nome de Jesus, se precisar de pedir perdão, peça a Deus perdão. Hoje é o dia, fala: Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho andado vacilante. Eu tenho andado cocheando em dois pensamentos. Eu tenho andado com um pé lá e um pé cá. Eu tenho andado com um pé no pecado, um pé no mundo e um pé na igreja. E não é isso que Deus tem para você. Aleluia. Deus te trouxe aqui para mudar o seu pensamento. Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida. Deus te trouxe aqui para mudar o seu destino. Deus te trouxe aqui para transformar a sua família. Esse lugar